Se você, assim como eu, ama comer pão, não vive sem pão nas principais refeições do dia e quer emagrecer ou quer ser mais saudável e continuar comendo pão, você está no lugar certo. Porque a gente está começando uma série que a gente vai falar um pouquinho de pão, este hábito milenar que a gente tem de comer pão e analisar o que aconteceu, por que ele não é tão saudável e tudo que a gente pode fazer para emagrecer comendo pão. Bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal Feel Good, onde a gente busca ter uma alimentação saudável e equilibrada para que a gente se sinta bem, se sinta feel good. Meu nome é Emily Lenzi, eu sou chefe de cozinha, mas eu também sou criadora de novas receitas para a gente conquistar novos hábitos alimentares que nos levem além, sempre para um futuro melhor. Antes de começar o conteúdo desse vídeo, quero falar para você que fica até o final, que vai ter receita e uma receita muito fácil de pão que me ajuda no dia a dia para cuidar da minha saúde, fazer lanchinhos rápidos e comer bem. Por causa da minha descendência de família italiana, eu sempre tive o costume de comer muito pão e sempre amei comer muito pão. Aquele pão branquinho, fofinho, que a nona fazia em casa. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu jantava pão, comia pão no café da manhã e qualquer coisa, no lanche da tarde a gente estava comendo um pão. E sempre aquele pão gostoso, mas muito branco e muito refinado. E aí a gente começa a se perguntar o que é de errado com esse pão tão inocente que as nossas avós fazem com tanto amor. Não só nossas avós, mas está em todos os lugares no supermercado, aquele pão francês, todas as modalidades que é o pão que a gente conhece, esse pão refinado. Comer o pão é um hábito milenar, que desde antigamente era feita uma mistura de cereais umedecidos e finalizado só no fogo ou na pedra, e aí o pão foi se modificando, ele foi se refinando ao longo dos anos e se tornou esse pão branquinho que a gente conhece. Um pão que chega a ser até viciante. Mas o que deu de errado desse pão que era feito muito antigamente e o pão que é feito hoje em dia? E você já percebeu que toda vez que a gente come o pão, a gente não fica saciado, a gente quer comer mais e cada vez mais? Isso acontecia muito comigo. É porque a gente foi refinando ao longo do tempo cada vez mais o trigo, o grão de trigo e as farinhas para fazer esse pão totalmente refinado, um pão que não contém quase mais fibras e poucos nutrientes. Além de a gente ter um avanço muito grande na genética e esses grãos se tornarem totalmente modificados geneticamente, o que fazia com que continha pouco glúten, agora contém glúten demais, que o nosso corpo consegue processar. Então, se você quer fazer assim como eu, perder uns quilinhos, ficar mais feliz e vibrante, sei lá, viver melhor, de vez em quando vale a pena variar na receita do pão que você faz em casa, que você faz para sua família. Igual esse pãozinho que a gente vai fazer hoje, que contém muito menos carboidrato, é fácil de fazer, misturar e contém muitas fibras, o que vai fazer muito bem para o intestino e as bactérias do nosso intestino vão amar. O primeiro passo para fazer esse pão é separar 3 claras de ovo. Separa as claras e a gema, depois você faz um omelete, completa com mais alguns ovos e faz um omelete. E não vai descartar essa gema. A gente vai usar 3 claras, que vai dar leveza no pão e vai fazer com que ele cresça e fique super aerado e fofinho. 3 claras, agora a gente vai misturar 1 xícara de água. Uma colherzinha de chá de sal. Mistura. Então a gente vai colocar as farinhas. Eu vou utilizar 100 gramas de farinha de amêndoas, que vão ser mais ou menos 10 colheres. Você pode fazer também com farinha de castanha de caju, que ela também é uma oleaginosa, ela vai trazer mais gordura para essa receita. Por isso que não vai nenhum outro tipo de gordura, vai só a farinha de amêndoas. Coloquei 2 colheres, 3, 4, 5. Você ficar aí achando, ai, mas comer farinha de amêndoas é muito caro, não sei o quê. Gente, aqui tem 100 gramas. Se
custa aí na sua cidade R$100 o quilo, são apenas R$10 de farinha de amêndoas. Você vai ver quantos pãezinhos rende, provavelmente para uma semana, para você fazer vários lanchinhos. Agora a gente vai colocar esse ingrediente riquíssimo em fibras, que eu já falei algumas vezes aqui no canal, que é o psyllium. A gente vai colocar 5 colheres de sopa, o equivalente a 50 gramas. Muitas fibras para começar bem o dia, ou você pode comer até esse pãozinho de noite, um jantar mais leve com uma saladinha, colocar mais alguns outros elementos ali. Você tem uma refeição leve, cheia de fibras para o seu intestino te agradecer e você emagrecer de forma mais natural, sem milagre, apenas comendo bem. Então agora a gente vai misturar bem e aí vocês vão ver a mágica do psyllium acontecer. O psyllium é a casquinha de uma planta super fibrosa que vai absorver todo o líquido dessa receita, fazendo com que a gente consiga fazer os pãezinhos bem redondinhos e bonitos. E também depois que a gente levar para assar, ele vai deixar o pão com um aspecto úmido e bem gostoso. Começou a incorporar, a ficar mais consistente, já vamos abandonar o fouet e pegar uma espátula ou uma colher. O psyllium já está agindo, olha só, já está começando a ficar mais consistente essa receita. Essa xícara que eu usei não é uma xícara muito grande, então se a sua xícara for maior em casa, você pode ou colocar menos água ou depois pode colocar um pouquinho mais de psyllium, mas só no final se a receita não ficar boa para fazer as bolinhas. Agora a gente vai esperar um pouquinho até ele ficar bem consistente. Enquanto isso, vamos untar uma forma para levar para assar. Untar com um pouquinho de azeite de oliva ou a gordura que você tiver em casa. Uma gordura mais saudável, que não seja aquelas gorduras tão refinadas que nem vale a pena a gente ter em casa. Azeite de oliva, óleo de coco, banha, manteiga, essas gorduras mais naturais, combinado? Forma untada e agora vamos pré-aquecer o forno. O forno para assar essa receita precisa ser um forno alto, para ele criar uma crostinha e não murchar igual um pão de queijo. Então, vai ser importante assar no forno alto. Se você tiver aqueles fornos mais tradicionais, só no final você liga o dourador para não queimar. Olha só enquanto a gente conversava aqui e untava a forma, ele já ficou bem consistente. E os ingredientes finais dessa receita super fácil, com poucos ingredientes, você pode fazer em 5 minutos. É uma colher de bicarbonato de sódio, colher de chá pequenininha, e uma colher de vinagre de maçã, ou se você não tiver o vinagre de maçã, pode ser o vinagre que você tiver em casa ou um outro ácido como limão. Que esses dois ingredientes juntos vão criar essa reação química e agir como fermento da receita, criando gás carbônico dentro da massa e fazendo com que ele cresça. Momentos de química. Só misturar o bicarbonato e o vinagre. Eu gosto de utilizar essa combinação porque para mim ela é um pouquinho menos industrializada do que aquele fermento químico que já vem em outras misturinhas ali dentro do potinho. Então, são ingredientes conhecidos e fáceis de ter em casa. Misturado, e agora é a parte final, que é bolhar os pãezinhos e levar para assar. Para bolhar tem uma dica muito importante, que é você pegar um bolzinho com água ou ficar perto da pia para molhar bem as mãos para bolhar essa receita. E sempre fazer também bolinhas de um tamanho mais uniforme para que eles assem por completo iguais quando eles forem no forno. Molhou a mão, fez uma bolinha que você conseguir, não precisa ser uma bolinha perfeita. Pode até dar uma achatada assim para fazer um pãozinho de hambúrguer. Se você vê que começa a grudar, você molha mais a sua mão, vai fazendo bolinhas. Você pode fazer outros formatos também, não precisa ser só bolinha. Pode ser uma baguete mais compridinho, pode ser menorzinhos para fazer mini sanduíches para as crianças, ou um pão inteiro, só que ele pode demorar mais para assar. Gente, essa receita aqui não vai ser milagrosa, tá? No emagrecimento ou numa vida mais saudável, se você não combinar com o resto da sua alimentação, ter hábitos mais saudáveis. Ela vai ajudar, porque ela tem mais fibras, ela vai fazer bem pro intestino, mas é um conjunto todo de ações que vai melhorar a nossa saúde. Dá uma achatadinha e abrir espaço. 7 pães
de um tamanho um pouco maior e um piquititinho. E para finalizar, você pode jogar sementes. Eu vou jogar aqui a semente de gergelim preto. Sempre que a gente tem a oportunidade de acrescentar mais ingredientes saudáveis, a gente tem que adicionar. Além de decorar o pão, vai deixar com crocante e mais bonito. E agora vamos assar 200 graus, no forno alto, de 20 a 30 minutos. Lembra que ele tem que ficar douradinho e criar uma crosta. Daqui a pouco você vai ver como é que vai ficar. Miga, tá louca? Bora comer pão, então? 30 minutos depois, ele tem que ficar cascudinho pra não murchar, ficar um pãozinho meio esquisitinho e feinho. Qualquer coisa, você liga 10 minutos o teu dourador no final, aquecedor superior no final do, tipo, faltando 5, 10 minutos. E agora é só aguardar esfriar pra preparar um sanduíche, preparar alguma coisa. Não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal se você é novo por aqui, porque muitas pessoas estão precisando cuidar melhor da alimentação, cuidar da saúde e não sabem nem por onde começar. E essa é uma receitinha que pode ajudar muitas pessoas, porque eu tô aqui sempre criando receitas saudáveis e também deliciosas. Comer é um dos maiores prazeres dessa vida e a gente pode sim comer bem, comer comidas gostosas e ser saudável. Então, até o próximo vídeo que vai ter mais pão, mais receita. Comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida e se você também quer uns recheios legais e saudáveis para colocar no pãozinho. Tchau!